Fala, galera! Que demais ter todo mundo aqui para mais uma exploração incrível no Quizards. Hoje a nossa missão é virar detetive. Mas calma, ninguém vai procurar pegadas ou impressões digitais, não. A gente vai investigar os segredos ocultos nos números. Acreditem ou não, existe uma lógica escondida em quase tudo no nosso dia a dia, desde o esporte que a gente assiste até o dinheiro que fica guardado no banco. E a melhor maneira de sacar tudo isso é vendo de perto as regras que organizam o nosso mundo. Então, bora mergulhar nessa e desvendar esses padrões matemáticos. Dá só uma olhada no nosso mapa de missões de hoje. A gente vai começar explorando o mundo das sequências. Depois vamos investigar as famosas progressões aritméticas, dar aquele salto explosivo com as progressões geométricas e entender como a matemática do dinheiro funciona de verdade. E para fechar com chave de ouro, o nosso clássico desafio Quizards. Missão 1. O mundo das sequências. Vamos nessa! Turma, já pararam para pensar em como os números parecem seguir umas regras meio invisíveis? Tem coisas que parecem totalmente aleatórias, mas na verdade tem uma estrutura super bem montada. Peguem esse exemplo aqui. O número total de gols marcados nas primeiras rodadas de um campeonato de futebol feminino. 23, 29, 31, 27, 21, 25. Olhando assim, parecem só números soltos, né? Mas na matemática, uma sequência é justamente isso, uma função que liga a posição, tipo o número da rodada do campeonato, a um valor, que nesse caso são os gols. É o nosso primeiro passo para organizar a bagunça. E aí a gente chega numa definição que é crucial. Uma sequência numérica não é um monte de número jogado ao acaso, é uma lista que segue uma lógica. E a parte mais genial de todas é o que chamamos de termo geral. O termo geral é tipo um código secreto, sabe? É uma fórmula matemática que deixa a gente descobrir qual número está em qualquer posição da fila, sem precisar escrever todos os números que vêm antes. Super prático. Missão 2. Progressões aritméticas, a famosa PA. Subindo de nível na nossa investigação, chegou a hora de falar das progressões aritméticas. Uma PA é uma sequência onde o crescimento rola através de uma soma simples e constante. E esse valor que a gente fica somando repetidas vezes tem um nome bem importante: razão, que a gente representa pela letra R. Isso ajuda muito a classificar a PA. Se a gente soma um valor positivo, a PA é crescente, tipo 4, 9, 14. Se a gente soma um valor negativo, ela vira decrescente, tipo descer os degraus de uma escada. E se a razão for zero, adivinha? Ela é constante, repetindo sempre o mesmo número sem sair do lugar. E lembra daquele código secreto que eu comentei agora há pouco? Olha ele aí para pá, o termo geral. É essa fórmula, o AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R, funciona como uma verdadeira máquina do tempo. Se a gente souber qual é o primeiro termo e qual é a razão, podemos dar um salto temporal direto para a centésima, milésima ou qualquer posição lá longe na sequência, sem ter que fazer todas as continhas do meio do caminho. É um atalho gigantesco. Agora, e se a gente quiser somar todos esses valores de uma tacada só? Imagina que a gente está construindo quadradinhos com palitos de fósforo. A sequência de palitos forma uma PA. 4, 7, 10, 13. Se a gente quiser saber o total de palitos para montar 20 figuras, é só usar essa fórmula maravilhosa da soma da PA. A gente soma o primeiro com o último termo, multiplica pela quantidade total e divide por 2. Nesse exemplo dos palitos, a gente descobre em 2 palitos, com perdão do trocadilho, que precisaríamos de 650 no total. Bem melhor do que contar um por um, concordam? Missão 3. Progressões geométricas, a nossa queridinha PG. Beleza, fechamos a PA. Agora a gente vai ver como a matemática acelera de verdade com as progressões geométricas. Aqui o negócio não é um passinho de cada vez, é um salto explosivo. Imagina fazer um post numa rede social. No primeiro dia, 3 amigos compartilham. No segundo, cada um deles compartilha com mais 3, e aí já são 9. No terceiro dia, pula para 27, depois 81, isso é uma PG. Aqui, a gente não soma, a gente multiplica o termo anterior por uma constante. E essa constante a gente chama de razão também, mas representamos pela letra Q. É literalmente um efeito viral. Colocando as duas lado a lado fica super claro, turma. A diferença é gritante. Enquanto a progressão aritmética cresce de boa, num ritmo constante, sempre somando aquele valor R, a progressão geométrica cresce multiplicando pela razão Q. Ou seja, a PA é uma caminhada tranquila no parque e a PG é um foguete decolando para o espaço sideral. E claro, a PG também tem o seu próprio atalho para prever o futuro. Usando o termo geral da PG, que é a n igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1, a gente consegue calcular números gigantescos num piscar de olhos. Para descobrir, por exemplo, quantos novos seguidores aquele post vai ter no 10º dia,
É só jogar os números na fórmula e ver a mágica da multiplicação trabalhar. Agora, se preparem para explodir a cabeça. E se a gente resolvesse somar infinitos números? Poxa, parece impossível, a conta daria infinito, certo? Errado. Se a nossa razão Q for uma fração entre -1 e 1, tipo um terço ou um décimo, os números da sequência vão encolhendo, até chegarem muito, mas muito perto de zero. Por isso, a gente tem essa fórmula curtinha e genial. S é igual a A1 dividido por 1 menos Q. Com ela, a gente acha exatamente o limite da soma de uma quantidade infinita de termos. É sensacional. Missão 4. A matemática do dinheiro. Tudo isso é muito bonito na lousa, mas onde é que bate no nosso dia a dia? Vamos para a nossa penúltima missão, a matemática do dinheiro. É aqui que a PA e a PG mexem no nosso bolso. Imagine investir R$ 1.500. Se render em juros simples, o seu dinheiro cresce exatamente como uma progressão aritmética. Todo mês soma um valor fixinho, tipo R$ 500. Mas se for em juro composto, que é o que os bancos usam de verdade, o dinheiro cresce como uma progressão geométrica. Ele vai sendo multiplicado, rendendo juros sobre juros, e o montante final vira uma bola de neve gigante com o passar do tempo. E não é só para guardar dinheiro, não. Na hora de comprar aquela TV nova parcelada em várias vezes, sabe como o banco calcula a prestação? Eles usam o conceito de valor presente, e a parcela fixa mensal é todinha baseada na soma dos termos de uma PG. Essas mesmíssimas fórmulas que a gente acabou de ver são a grande ferramenta do mercado financeiro para calcular qualquer empréstimo. Ou seja, desde os gols do campeonato lá do começo, passando pelo crescimento da PA e o pulo da PG, até chegar à nossa carteira, a matemática realmente organiza tudo. Missão 5. Desafio Quizards. A hora da verdade. Chegou um momento mais esperado. Agora que todo mundo aqui virou mestre em decifrar padrões, vamos testar esses conhecimentos no nosso desafio Quizards. Vão ser 5 perguntinhas rápidas, com 5 segundos para pensar em cada uma. Bora lá? Pergunta 1. Qual é a razão da progressão aritmética 4, 7, 10, 13? 5 segundinhos na tela, tempo esgotado, e a resposta é 3. Cada númerozinho aumenta somando 3. Acertaram? Pergunta 2, galera. Em uma progressão geométrica, a famosa PG, como é que a gente chama a constante pela qual a gente sempre multiplica o número anterior, valendo 5 segundos? E aí? A resposta correta é razão, que a gente representa pela letra Q. Terceira pergunta para ver se a gente conectou as ideias. O juro simples é baseado no modelo de uma PA ou de uma PG? Mais 5 segundos para pensar? Já sabem? A resposta é PA! O juro simples cresce somando de um jeito constante, igualzinho a uma progressão aritmética. Pergunta 4, e essa vai exigir um pouquinho de cálculo mental, hein? Usando o termo geral, qual é o 20º termo da PA, que começa com 26 e tem razão 5? Tempo correndo, pensem rápido. Pronto? A resposta é 121, porque 26 mais 19 vezes 5 dá exatamente 121. Quinta e última pergunta do nosso desafio cronometrado. Numa PG infinita, onde a razão é uma fração bem pequena, tipo um terço, o número lá longe na sequência se aproxima do infinito ou de zero? 5 segundos para fechar com chave de ouro? A resposta é zero. Ele vai encolhendo até ficar quase invisível. Que desempenho espetacular da turma hoje! E para a gente encerrar essa investigação matemática com tudo, o último desafio não vou responder agora, vai ficar para os comentários. Atenção para a nossa missão final. Se uma PA começa no número 2 e a razão é 4, qual é o 5º termo dessa sequência? Quero ver todo mundo fazendo a conta e mandando a resposta aqui embaixo. E claro, aproveitem para deixar as dúvidas de vocês nos comentários também. Se vocês curtiram desvendar os padrões matemáticos hoje, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal Quizards e ativar o sininho das notificações para não perderem as próximas descobertas. Um abração e até a próxima, detetives!